estamos aqui já iniciando a nossa transmissão ao vivo. Você está ao vivo, ótimo, que bom. Gente, boa noite para o pessoal do YouTube, bem-vindos, boa noite para o pessoal do Facebook e boa noite para o pessoal do Instagram. Hoje eu estava me preparando para a live, então eu faço uma concentração para poder, né, a gente estar numa ótima energia, inspirada e tudo. E aí eu pensei assim, eu falo boa noite pessoal do YouTube, boa noite pessoal do Instagram, boa noite pessoal do Facebook. Quem mais que poderia, né, estar ouvindo aí? E aí fiquei lá, né, na minha concentração e pensei assim, gente, o universo está me ouvindo, né? Quem é mais importante aqui é o universo, é você que faz parte desse universo. Então, boa noite, universo. Então, boa noite, pessoal. Boa noite. Que bom aí a Nelly, a Madalena, Thaisa, Alexandra. Bem-vindos. Que bom todo mundo aí. Hoje nós estamos transmitindo aqui para 4 câmeras, né? Então eu vou olhar para cá, para cá, para cá. Mas hoje o nosso tema é muito lindo. É lindo porque tem uma coisa linda atrás das síndromes, das dificuldades, das enfermidades, das questões das crianças, das mães. Oi, Fabiana, boa noite, bem-vinda. Oi, Silvânia, boa noite. Boa noite, Tagarelas Magazine aí presente, boa noite, Dani. E aí nós vamos então trazer esse tema muito esperado, né? As crianças que têm várias questões, eu não gosto de dizer problema, nós vamos falar um pouquinho disso. Nós não vamos dizer as crianças que têm problema. Eu já coloquei na live assim para não ficar muito esquisita, porque às vezes a nossa nomenclatura pode até ser um pouco esquisita assim na pedagogia quântica. Mas vocês vão entender do que eu estou falando, da vibração da palavra, da energia da palavra, da frequência do que a gente fala sobre essas crianças, né? Olá, Guto, boa noite, bem-vindo. Então, gente, nós vamos falar a visão da pedagogia quantum acerca dessas todas questões aí das crianças, né? Das questões emocionais, das questões intelectuais, comportamentais, emocionais, físicas, do ser integral. Nós vamos falar tudo isso aqui, nós vamos dar dicas práticas para você. Então, fique comigo até o final, porque vocês vão ganhar um presente hoje. Um presente aí direto para você que está participando aí. Eu vou explicar direitinho como é que vai ganhar esse presente. Então, gostaria que me dissessem se estão me ouvindo bem. Tudo certo aí? Que bom. Então, olha só. Hoje o nosso tema, para quem está chegando aí... Olá, Rose! Boa noite, bem-vindo, bem-vinda. Aqui alguém está me pedindo aqui. Luísa, bem-vinda, ou é Luiz? É o Luiz! Oi, Luiz, Alípio, que bom você estar aqui. Um beijo aí para você. O Luiz é um amigo muito querido aí. E hoje nós vamos falar muito sobre esse subconsciente da criança, o consciente. Nós vamos falar tudo que as mães querem ouvir. Hoje eu me conectei com o universo para que a gente possa trazer muitos conhecimentos para você, que sei que aí no dia a dia às vezes não é brincadeira, né, gente? Então nós vamos trazer muitas dicas, a prática, um novo olhar, e isso vai ser muito útil para você na sua vida aí com essa criança, né? Com a sua criança. Então, nosso tema de hoje, as crianças que têm, presta atenção nessa palavra, as crianças que têm síndromes, enfermidades, questões físicas, comportamentais, dificuldades, questões emocionais, intelectuais. O que podemos fazer em relação na visão da pedagogia quântica?
O que a pedagogia Quantum traz aí para essas mães, para essas crianças, né? Para que a gente possa conhecer um pouco mais dessas crianças. Bom, primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que hoje vai ter sorteio. O sorteio, as pessoas que adquiriram o baú, olá Júnior, oi Olívia, boa noite. As pessoas que adquiriram os baús quânticos na Semana da Criança, eu disse que ia participar de um concurso aqui, de um sorteio, né? E esse sorteio eu vou sortear para quem adquiriu os baús uma terapia, tá? Uma sessão de terapia Quantum. Então, se você tem criança, ótimo. Tem vó que comprou para dar para criança, a avó vê o que ela faz com esse presente se ganhar aí, tá? Então, é uma terapia comigo de 1h30 ou mais. Esse é o sorteio que vai ter hoje, tá? Mais pro final da live. E aí depois eu vou dizer como que você participa para ganhar sem sorteio. Você vai ganhar um presente especial. O que eu vou ganhar? Eu vou ganhar, você vai ganhar um silêncio especial. Um silêncio especial, um áudio que eu gravei para contribuir com a sua criança aí, ou para contribuir com você, ou se a sua criança não tem nada disso que nós falamos aqui no nosso tema, para contribuir com você mesmo, com a sua criança interior ou com a sua criança pequenininha aí, tá? Então vamos lá, vamos começar o nosso tema aí. Olha só, a primeira coisa, diante desse tema todo aí, que eu escrevi essa frase grande aí, né? Como eu falo e como eu vejo a criança. Olha só, como eu falo sobre essa criança e como eu vejo essa criança. Não é só criança não, gente. Eu falo que a pedagogia Quantum não é só para criança, porque tem além da nossa criança interior, do adulto, mas a gente aplica na nossa vida tudo isso. Então, como eu falo com os adultos que têm Alzheimer, com os pais, os parentes aí que têm algum vício, que têm depressão. Olha só, tudo eu falei que tem, né? Que são viciados, que são crianças hiperativas, que são crianças nervosas, que são crianças... Não são. Essa é uma nomenclatura importantíssima, porque as palavras têm energia. Então, eu preciso usar a palavra certa se eu quero aquela energia certa. Eu sou uma pessoa de olho grande, ou eu sou a Cristiana, ou eu estou Cristiana. Eu estou agora, né? Porque a Cristiana é essa pessoa aqui, que a hora que eu morrer, é a essência da Cristiana. Eu não sou isso daqui, né? Então, olha a fala, normalmente que as pessoas falam, né? Meu filho é autista, meu filho é hiperativo, meu filho é nervoso, meu filho é ansioso, meu filho é. A minha criança o meu netinho é. Vamos ouvir. Outro jeito de falar, meu filho tem o TEA, né? O transtorno de espectro autista. Meu filho tem dificuldades, meu filho tem uma lesão, meu filho tem um trauma. É diferente do filho é. E mais diferente ainda, meu filho está no espectro autista. Meu filho está com uma enfermidade. Meu filho está acima do peso. Ele ele tem e ele está. Qual peso isso tem na criança? Então tu faz, é tudo a mesma coisa. Não é. Por quê? A criança está com um problema, né? Então, as questões, os aspectos do comportamento para resolver e tratar, de acordo com a palavra que a gente fala, a gente registra na criança, a gente rotula o hiperativo, o agitado, o ansioso. A gente fala assim, né? Nossa, eu sou muito ansiosa, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo. Então, a gente precisa... Oi, Fabiano, Valdir, boa noite, que bom, bem-vindos. Nelma, um beijo, Nelma. Cláudia, boa noite, que bom, bem-vindas, bem-vindos. Então,
esse jeito de falar, a gente acha que não tem diferença nenhuma, mas está registrando, rotulando a criança. Ai, mas Cris, ela tem hiperatividade, né? Ela é hiperativa. Ela pode estar, né? Ela pode estar sim. Quando eu falo que eu estou carimbado. Diagnóstico sem... E na pedagogia quantum, uma nova visão. O que é pedagogia quantum? Ó, só para a gente entender essa palavra, como que está carimbando. Pedagogia quantum é um novo jeito de ser e ver o mundo. Se eu vejo o mundo diferente, eu vou ser diferente. Se eu sou diferente, eu vejo o mundo diferente daquilo que eu já via antes. Então, a partir do que eu estou colocando para vocês, desse momento de que eu estou falando a criança que é hiperativa, que tem hiperatividade e que está hiperativa, existe uma diferença aí. O é muito, né? Aquela pessoa é velha. Será que ela é? Ela está? Né? Isso é tudo interpretação. Mas as crianças, aí daí, cada um interpreta do seu jeito, mas as crianças não interpretam, elas registram. Então, registrar. Se eu sou, eu vou ser, eu vou ser, eu vou ser. E isso não tem jeito. Só que a pedagogia quântum e a física quântica diz que nós vivemos num mundo de infinitas possibilidades. Então, a pessoa que tem e que está, pode não ter e não estar. Eu estou aqui hoje no meu consultório, mas eu posso sair e não estar mais. Agora, se eu sou aquilo ali, eu sou brasileiro, não tem jeito de eu não ser brasileiro se eu nasci no Brasil. Quer dizer, eu posso até tirar, né, o documento lá, mas eu nasci aqui, eu sou brasileira. Então, é um carimbo, carimbado, brasileira, carimbado hiperativo, carimbado agitado, carimbado, é muito forte isso. E a criança que está registrada, eu sou desse jeito, então eu sou, e vai assumir aquilo, aquele ser o resto da vida. Depois, gente, para tirar lá na frente uma coisa que foi falado, a infância inteira, não é brincadeira. Sai, tira, tem jeito de tratar? Tem sim, mas é muito complicado. Não gosto de falar que é complicado. Mas vai dar trabalho, tá? Então, assim, vamos evitar tudo isso aí. Deixa eu ver quem mais aqui. Tá. Então, olha só. Eu posso colocar uma nomenclatura, um jeito de falar mais leve para a criança. E a criança vai falar assim, bom, eu estou, mas eu posso não estar mais. E pode, gente, pode. Quem diria que lá atrás nós pensaríamos que ia ter cura para câncer, que ia ter cura para HIV, que ia ter cura não sei o quê, que ia ter cura para o Covid, né? E quem assistir lá daqui a uns anos já vai ver que esse vírus já acabou, né? Quem assistir esse vídeo daqui a uns anos. Então, qual que é o objetivo de mudar o jeito de falar? É a frequência, a energia, é o registro que a sua criança está fazendo com uma coisa taxativa e lá na frente pode não ter mais. Então, ele tem uma lesão irreversível. Tem. Irreversível é muito carimbado isso. Pode, daqui a pouco, células-tronco. Quem que imaginaria células-tronco? Então, lá na frente, pode ter. Fez uma terapia. Nós estamos tendo tantas terapias maravilhosas que a gente consegue limpar traumas. Né? São várias terapias. Eu trabalho com várias. E os traumas... Nossa, como que tira um trauma? Tirar a memória da pessoa? Não. Tem aí o Luiz, que faz hipnoterapia, que, gente, é uma maravilha isso. O resultado é fantástico para traumas, para diversas questões, né? Então, imagine, se você deixar um pouco mais leve o jeito de falar para sua criança, ela vai registrar uma possibilidade linda de se curar, de se melhorar, de se, né, transformar e de se livrar de coisas que são aí hoje, podem ser uma dificuldade, uma questão. Não gosto de falar problema, gosto de falar questão, tá? Então, o Valdir tá falando aí, quanta competência. Obrigada, Valdir. A gente estuda, a gente, né, aprimora, porque eu tenho uma missão de vida, eu adoro o que eu faço, é um propósito, e eu pesquiso e eu quero facilitar para as mães e para as crianças. Então, não
não gosto, cada um escolhe o seu jeito de falar, mas eu não gosto de falar que a criança é hiperativa, é isso, é aquilo. O tem, às vezes, precisa encaixar aí, como foi o tema da live. Como é que eu ia falar assim? As crianças que estão, né, em alguns momentos aí não ia caber para a pessoa entender e vir para a live. E se você conhece alguém aí que está nessa questão, compartilhe aí, tá? Compartilhe porque vale a pena. Esses conhecimentos ajudam muito as crianças, né? E eu tenho tido resultados muito bons, muito positivos e curativos, tá? Então compartilhe aí. E não se esqueça que nós vamos vou falar um pouquinho desse presente aí, fazendo um parêntese. Todo mundo que estiver aqui hoje no Instagram, por favor, se vocês tiverem vontade, compartilhe esse vídeo. E para ganhar, não tem concorrer, tá? Desculpe, essa é outra coisa, eu sorteio. Para ganhar um silêncio especial que eu fiz para essas crianças, de tudo aí que nós falamos, de síndrome, dificuldade, enfermidade, questões físicas, tudo, para essas crianças e para você vão ganhar um silêncio especial, um áudio que eu fiz especialmente para essa live, tá bom? E nós vamos enviar pelo direct. E o que tem que fazer? Marcar 5 pessoas nesse vídeo, nessa live, tá bom? Pode ser no... Deixa eu perguntar aqui para minha equipe. Não tá andando aqui para mim. Desculpa, gente, tá? O Emily, nossa, não tava rodando aqui. Oi, querida. Roselma. A Roselma falou aqui. Legal. Desculpa, parou aqui os comentários. Oi, Cris, assisti. Você pode me passar para mim o que ela colocou? No caso de um aspecto positivo, depois ela faz um outro comentário. Tipo, meu filho é especial ou meu filho é uma bênção? Tá, a Roselma perguntou aí dos... a gente interrompeu aqui um pouquinho porque não andou o comentário e aí eu acabei perdendo aqui. Então, oi Enor, boa noite. Então, gente, olha, a Roselma perguntou sobre o aspecto positivo, como falar o aspecto positivo. O aspecto positivo maravilhoso, porque aí nós vamos registrar tudo de positivo. Então, é bom você falar sempre no positivo e sempre no presente. Meu filho E aí, isso do positivo você pode usar e abusar, porque é positivo. Então, registra e ótimo, tá? Tem a ver com a neurolinguística também, tá? Tem muito a ver aí, Cláudia, porque a gente tem que integrar, né, as ciências, não dá pra gente... Né, eu sou uma terapeuta holística, então eu conheço um pouco disso, um pouco daquilo, porque a gente tem que ver o completo, o ser humano completo. E a neurolinguística e a vibração da palavra, gente, é muito importante para a criança que está registrando lá. Então, quem tem um conhecimento aí de neurolinguística, aproveite, use lá, falando no positivo, no presente, afirmando, tira a palavra não. Você não é doente. Não é, mas precisa falar, porque a palavra forte é o doente. Tem um vídeo meu falando sobre isso aí, um post, né? Um texto aí no Instagram e no Facebook. Então, deixa eu ver onde que eu tava aqui, então, porque às vezes a gente tem uma cultura, um hábito de falar, meu filho é ansioso, meu filho é isso, minha criança é aquilo. E a cultura, eu me formei no magistério, lá, né, atrás, com 17. E não tinha essa visão, não sabia de física quântica, não tinha visão madura que eu tenho hoje, não era terapeuta, não sabia nada de neurolinguística e nada. E aí eu não sabia. Como que eu vou saber se eu não tinha aprendido, né? Seica, boa noite, Seica, não sei quem é. Então, esse hábito de falar, essa cultura, gera registros que a gente não quer mais. Então vamos mudar, vamos transformar isso, certo? Oi, Luiz, um beijo, que bom, boa noite. Então tá, aí
para a gente entender a nomenclatura, como que ela é pesada e a gente não para refletir, eu escrevi um texto uma vez no jornal aqui da minha cidade, de Pouso Alegre, na minha coluna. Eu sempre escrevi sobre educação. E aí eu escrevi um texto que chamava assim, fazer inclusão é prova de que tem alguém excluído. Por quê? Essas pessoas, tem escola que fala assim, nós temos 2 casos de inclusão nessa escola. Tem que fazer inclusão. A inclusão, a escola, vamos lutar pela inclusão e não sei o que. Aí tem a política, aí tem a escola, tem os pais, o diretor, né? Cada um fala de um jeito. Mas a palavra inclusão, a gente só inclui quem está excluído. Então a gente não deveria ter essa cultura de dizer que existe caso de inclusão. Imagina que caso de inclusão quer dizer que tem alguém excluído para ser incluído. Já pensaram nisso? Então, oi Adriana, oi Jessi. Então, olha só, Cris, boa noite. Joelma, boa noite. Então, se existe um caso de inclusão, quer dizer, nós precisamos nos mover para poder incluir uma pessoa que tem alguma diferença. Isso já é uma exclusão, né? Não tinha que ter caso de inclusão. Todo mundo já está incluído. Então, olha como que a palavra é um pouco cruel, né? Se a gente for pensar. Então, vamos rever um pouco o nosso jeito de falar. Escola é para todos, isso mesmo, Roselma. Então, eu fiz esse texto e eu vou trazer, não vou ler não, eu vou trazer um pedacinho dos estágios que nós que convivemos com essas crianças, os estágios que a gente passa para a gente poder ter uma visão elevada, consciente, justa e amorosa, que é esse o jeito de olhar da pedagogia quântica. Claro que isso é um processo, a gente vai desenvolvendo, não é do dia para a noite que a gente consegue até mudar o nosso hábito de falar. Mas eu coloquei 4 estágios para que a gente entenda onde nós estamos aqui. Nós, professores, às vezes usamos certas expressões de mídia sem refletir. Você está certíssima. Então, olha só, além da inclusão, eu vou contar para vocês os 4 estágios que a gente não percebe que a gente está. Fiz uma letrinha pequena aqui. Esse é do meu artigo que eu posso depois colocar aí num post, né, para vocês. Então, olha só, o nível de consciência 1, falando das crianças que têm essas questões, é aquele que enxerga a inclusão como aceitação. Eu aceito uma pessoa na minha escola, eu aceito alguém que vem no aniversário do meu filho com tal questão, Então, existe uma aceitação e nesse nível as pessoas trabalham o bullying, trabalham a caridade, a vitimização. Nossa, coitadinho, nossa, que dó dele, nossa, coitada dessa mãe. Não é uma boa energia, tá? Não é uma boa energia. Então, esse é o nível 1, o básico. E aí, depois que a gente passa da aceitação, do bullying, nós vamos para o nível 2 de consciência, que é aquele que enxerga a inclusão como os indivíduos, as pessoas normais e iguais, que não têm diferenças, elas fazem leis, projetos, ONGs, né? Elas trabalham a cooperação, a amizade, a valorização das capacidades do diferente, a empatia, insere o diferente. Eu falo diferente porque é esse o termo que está aqui no meu texto, tá? Porque para a pessoa entender mesmo, que ela ainda fala o diferente, porque todos temos diferenças, né? Nelma, a palavra tem muita força, a palavra tem energia, a palavra, ela é criadora de realidade. Não tem isso aí, já é científico, tá? Então, essas pessoas do nível 2 de consciência, elas conseguem se colocar no lugar do outro. Nossa, se fosse comigo, gente, coitada, aquela mãe, né? Mas elas já conseguem se colocar no lugar do outro. No nível 1, elas estão fazendo favor de incluir, estão aceitando, estão engolindo aquela pessoa na sala de aula do meu filho, porque a professora tem que dar atenção para o meu filho.
Então, esse é um nível. Aí o segundo nível é esse, que ela se coloca no lugar do outro e começa a entender o amar ao próximo como a ti mesmo. Amar o outro como a mim mesmo. Ela começa a entender isso. Aí ela vai para o nível 3, um nível mais elevado de consciência. E nesse nível, as pessoas conseguem entender que nós somos parte de um todo maior. Então, eu vou dar muitos exemplos. Cláudia, ela está pedindo exemplos aqui. Não do que não se deve fazer. Isso, tá. Eu vou dar muitos aqui, tá? Eu espero aqui que a gente tenha tempo. Então, nesse nível 3, as pessoas com essa consciência de nível 3, elas começam a entender que o outro é parte de mim. Então, se eu estou olhando meio tipo assim, mas vou ter que brincar com essa criança, meu filho vai ter que, né, vou ter que chamar, nossa, coitada. Alguém gosta que as outras pessoas sintam, tem gente que sim, né, que é meio vítima, mas não é boa a energia da pessoa que está, oi Heitor, oi Gilcélia, boa noite, bem-vindos. Então, essa pessoa, ela não consegue enxergar o outro como parte dela, porque todos nós estamos interligados. Se eu faço uma coisa ruim para o outro, eu estou fazendo para mim. Esse é o nível 3 de consciência. Então, nesse nível, as pessoas tratam com respeito como se fosse ela mesma. Eu respeito o outro, eu olho para o outro não com dó, mas como se fosse eu mesma, tá? E nesse nível 3, ela já considera o outro aspecto do seu ser. Oi, Vanessa, bom dia, boa noite. Falei bom dia hoje no meu vídeo. Então, ela considera o outro parte de si mesma. E o nível maior, acima de 3, ocorre a sublimação da consciência. Nós vamos chegar lá, gente. Nós aqui na Terra, nós vamos chegar lá. Onde é impossível definir divisão no amor por si mesmo, no amor para o outro. Não tem como separar isso. Se eu amo o outro, eu já estou me amando. Se eu me amo, eu já amo o outro. Porque a nossa consciência está elevada. Isso é importante a gente entender, porque daqui a pouco eu vou dar um exemplo prático de como a gente consegue sair dessa questão que as mães enfrentam aí. Então, esse amor compreende que o outro está inserido nessa unicidade, que ele é unicidade, que todos nós. Então, aí eu vou ler a última frase aqui, ó. Conscientes desse amor do todo, as pessoas se tornam capazes de curar em si e no outro todas as questões, todas as doenças, todas as diferenças que necessitam de curas, todas as crenças, preconceitos e diferenças. Quando eu olho no outro e vejo aquela criança com aquelas questões e vejo que é parte de mim. Esse é um nível alto, né? E aí, a única inclusão necessária é a inclusão do amor em seu próprio ser. Então, fazer inclusão para mim é incluir amor em você para que você sinta que o outro é você. Então, esse é o texto. Eu vou compartilhar depois, tá? Porque vale a pena ler e compreender, reler e compartilhar com quem tem essas. Eu vou disponibilizar sim, Roselma, tá? Vou colocar aí nas minhas redes. Então, tá. Então, nós falamos de como falar, de como ver. E aí, eu vou falar um pouquinho, olha só, falei dos estágios. E agora eu vou contar, eu sempre falo isso nas minhas lives, sempre assim, né? Costumo contar essa pesquisa que eu acho fantástica. A negação do problema dentro de casa. É isso mesmo, Cláudia. É isso mesmo. Mauricéia, lindas palavras, a gente pode nos curar, claro. Só que a gente precisa incluir o amor dentro da gente. É esse amor que, incluindo, não precisa mais existir inclusão, porque não há exclusão, né? Então, eu vou contar rapidamente aqui uma pesquisa que se chama, vocês podem procurar na internet, se chama Efeito Pigmaleão. O efeito Pigmaleão foi baseado numa pesquisa feita numa escola lá da periferia da Califórnia por 2 psicólogos de Harvard, Lenob Jacobson e
a Lenob Jacobson e Robert Rosenthal, isso mesmo. E os dois, eles foram lá e falaram assim na escola, eu quero saber, nós vamos fazer um teste nas crianças dessa escola para saber quem são as crianças futuros gênios dessa escola. Mas não pode falar ainda, porque a gente tem que confirmar até o final do ano. Então, nós vamos falando aqui quem tem essa potencialidade de ser um futuro gênio, de acordo com os testes, mas a gente vai fazer mensalmente, não sei quantas vezes lá por ano, no meio do ano, e no fim do ano a gente confirma. Então, não digam nem para os pais, nem para as crianças, tá? E aí os testes foram feitos e eles falaram assim, olha, gente, nessa escola os futuros gênios são, vou inventar o nome, tá? Zezinho, Joãozinho, Mariazinha. Escolheram lá, de acordo com os testes, os que seriam os futuros gênios da escola. E correu o ano e eles confirmaram, né, no meio do ano, olha, realmente essas 3 crianças têm um potencial de gênios. E chegou no final do ano, assim, os testes dessas 3 crianças foram muito diferentes dos outros, né? Muito mais positivos e eles se destacaram. Só que aí eles abriram o jogo e falaram assim, gente, não foi essa a pesquisa que a gente veio fazer. A gente fez teste em todas as crianças, nós escolhemos crianças aleatoriamente. Só que no final do ano, essas 3 crianças tiveram um desenvolvimento acima dos outros, mas elas não tinham nada que indicasse, nenhum índice que indicasse que elas seriam futuros gênios. Foi a expectativa dos educadores que causou esse desenvolvimento, essa diferença naquelas crianças. E o teste que eles queriam fazer não era de futuros gênios. O teste era o que a expectativa do adulto faz, influencia, modifica e transforma a criança. Olha que sério isso. Então, cada vez que o professor, orientador, diretor passava perto do Joãozinho, devia falar assim, futuro gênio da minha escola, né? Nossa, esse menino vai longe. Que legal, que não sei. Cada olhar que se dava àquelas crianças, imagina o quanto que elas receberam de positividade, de expectativas otimistas para chegar no final do ano e ter um desenvolvimento acima dos outros. Barulheira. E um dos alunos foi escolhido, eles escolheram aleatoriamente, mas uma aluna foi escolhido propositalmente com QI abaixo do normal. E no final do ano estava acima do normal, de toda a escola. Isso, para as crianças que têm todas essas questões aqui que nós colocamos, já imaginou o que vocês podem fazer com os alunos de vocês, com os filhos de vocês, com o marido de vocês, com as esposas, com as pessoas da vida de vocês? Vocês já estão esperando uma positividade ou uma negatividade na vida daquela pessoa. Isso é muito importante, gente. A gente influencia demais. Mãe, professor, tem o dom de influenciar. Porque as crianças são muito influenciáveis. Então, pesquisem lá isso. Efeito Pigmalion. Robert Rosenthal e Lenob Jacobson, que são os psicólogos de Harvard. Então, olha só. O olhar do observador realmente, Roselma, é incrível. É incrível porque cria realidade. A física quântica coloca isso. Então, esse é o olhar da pedagogia quântum. O olhar de quem está criando realidade, positivo e negativo. Então, vamos usar o positivo, né? Já que a gente tomou consciência disso, vamos usar o positivo. Então, o que podemos fazer na visão da pedagogia quântum? Essa é a pergunta que está lá no nosso tema. Tudo. Porque não são infinitas possibilidades. A física quântica não diz que são infinitas possibilidades. São infinitas. Então, a gente pode fazer tudo. O que é tudo, Cris? De acordo com o seu nível de consciência, de acordo com a sua intenção, com o seu conhecimento, você pode mudar essas questões da sua criança. Vamos dizer como. Então, primeiro, a gente precisa mudar esse estado interno, que é essa consciência. O que está vibrando dentro de mim é tristeza porque o meu filho está com isso? É tristeza? É peso? O que é que está vibrando em você? E aí, eu sugiro
para as mães que eu sei, é um desgaste de corre para lá, é fono, é isso, é psicólogo, é terapia, é muita coisa para dar conta daquilo, para que aquilo melhore, para que aquela questão não fique pesada, né? Só que a mãe desgasta. Mas eu sugiro que você olhe com outro olhar. Oi, Maria José. Oi, Luiz. Boa noite. Sugiro que você olhe com outro olhar e eu vou sugerir uma história para você ler. É uma história infantil, mas sabe Pequeno Príncipe, que tem aquela lição para o nosso eu interno? Eu sugiro que você leia A Pequena Alma e o Sol. A Pequena Alma e o Sol tem uma visão linda, maravilhosa sobre isso. Traz um novo olhar para a sua criança. Você vai ver o que é que essa criança é na sua vida quando você interpretar aí A Pequena Alma e o Sol. Tem vídeo, tem áudio, tem escrito. Quando eu fui dar um curso em Portugal, que eu fiquei sabendo, né, que lá que eles falaram, você está falando, a pedagogia Quantum traz o que A Pequena Alma e o Sol traz de lição na história. E eu fiquei impressionada do que causa essa história nas mães quando eu conto. Não vou contar aqui porque senão nós vamos demorar. Uma outra live eu conto. E eu quero passar um pouco de prática aí para vocês já aplicarem, tá? Você conhece, né? É linda a história. Não entendo o tema da história. A Pequena Alma e o Sol. Eu não vou contar não, mas é linda a história. Leia lá que vocês vão gostar. Isso, é isso mesmo, Mauricéia. E aí, gente, essa Pequena Alma e o Sol serve para tudo. Tudo que a gente aplica aqui com as nossas crianças, com quem tem clientes, com quem tem pacientes, com quem convive com as pessoas, com quem está numa certa dificuldade em questões aí que tá difícil, tá bom? No relacionamento e tudo. Os netos de 1 aninho vão receber de mim muitas mensagens bem positivas. Isso mesmo, que bom. Essas vovós são muito doces. Ai, desculpa, eu falei rápido, né? A Pequena Alma e o Sol. É uma história que tem lá no YouTube. Eu tenho um vídeo que eu conto essa história, mas eu não vou lembrar aqui qual que é. Mas uma hora eu vou contar, tá? Em alguma live que vocês vão adorar. Vou contar do meu jeito, que eu dei uma mudada na história aqui, para virar pedagogia Quantum. Então, procurem isso. E aí, porque você vai se sentir a mãe certa dessa criança. Você vai sentir que essa criança é a criança certa. Sempre é. Mas só que a gente quer colocar isso dentro do nosso intelectual. Mas por que comigo aconteceu isso? Por que com meu filho? Por que tem isso? Porque a gente começa a questionar e querer explicação. Só que, gente, a explicação é muito além do intelectual. Tá? E a Pequena Alma traz uma explicação. Você, mãe, você vai sentir que você é a mãe exata, certa, perfeita para essa criança. Estou falando mãe, vó, família, né? Que recebeu uma criança que tem uma questão aí. E essa criança trouxe muito mais do que tudo isso que você fala aqui, né? Eu tenho que ir amanhã levar no psicólogo, tenho que fazer fisioterapia, tenho que fazer não sei o quê. Esse monte de coisa que tem que fazer, e aí não acerta com o neuro, não acerta com isso, não desenvolveu o que é, não acha a causa, muitas coisas, né? Depois eu também vou colocar aí uma reportagem que eu vi sobre o teste do pezinho. O teste do pezinho eu vou falar rapidamente, que é importantíssimo isso e é bom que vocês compartilhem isso para essas mães que estão grávidas, que o neném está quase nascendo aí, porque o teste do pezinho, ele detecta muitas doenças, mas o teste do pezinho do SUS detecta 5. E o teste do pezinho particular detecta mais de 50 doenças, que poderiam ser evitadas, né? Nada por acaso, mas vamos pensar que a gente pode ter acesso a essa informação e ficar mais leve, né? Para a nossa criança. Oi, Andréia. Oi, Lori. Então,
informe as mães grávidas, vocês que têm amigas aí, para fazer o teste do pezinho particular, porque são 50 doenças que podem ser evitadas se fizerem o teste do pezinho. E no SUS são pouquíssimas. Oi, Maria Antônia. Olá. Agora já está um pouquinho escuro aqui para eu ler essa letrinha. Mas, então, divulguem isso. Fazer o teste do pezinho particular não tem... Olha, se custar uns R$300, não tem o que, né? Salve seu filho aí de algumas coisas que são desnecessárias, né? Se a gente tiver a informação correta. Deixa eu ver a hora aqui. Nossa, vamos lá. Então, eu admiro você, mãe, que tem essa missão aí, que busca conhecimento e amplia sua consciência para lidar com a sua criança. Eu vou ter que fazer o sorteio. E eu vou depois pedir para a minha equipe aqui, já está aqui a caixinha, para ir providenciando o sorteio, então, para eu continuar, tá, gente? O sorteio vai ser de uma terapia que, para quem adquiriu os baús da Pedagogia Quanto, vai ser uma terapia de 1h30 comigo, tá? E aí a gente vou sortear rapidinho, para que a gente... Nossa, gente, a pessoa é tão sortuda, tá usando física quântica. Olha quem saiu, vamos ver. É a pessoa que ganhou o outro prêmio. Gente, olha, Thaísa.